Olá, está começando o nosso segundo bloco da nossa 26ª aula de escatologia, a parte da teologia que trata das derradeiras realidades. E essas derradeiras realidades são chamadas de novíssimos. Palavra que tem fundamentação bíblica e ela se encontra em pelo menos 3 passagens do Novo Testamento. 2 no Apocalipse de São João, já no finalzinho, capítulo 21, eis que eu faço novas todas as coisas, e vi um novo céu e uma nova terra. Trata das coisas relacionadas com o último artigo do credo, creio na vida eterna. Isso no Apocalipse de São João. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, o grande doutor dos gentios fala: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nova, novos, nova. Em grau superlativo, porque se trata de realidades que entram no âmbito da eternidade. Creio na vida eterna. Terminamos o nosso primeiro bloco abordando a frase de Jesus: eu era enfermo e me visitastes, frase que ele pronunciará para os eleitos no dia do juízo final. E também a frase que ele vai pronunciar aos condenados: eu era enfermo e não me visitastes. No primeiro bloco vimos 2 textos da Escritura, Mateus, a cura da sogra de Pedro, e João, capítulo 11, Jesus visitando Lázaro e a notícia que ele recebeu antes da visita. Na verdade, Lázaro, quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já havia morrido havia 4 dias. Lázaro está enfermo. Foi a notícia que chegou aos ouvidos de Jesus. Essa enfermidade é física. Agora nós vamos a Tiago, capítulo 5, que é versículos de 14 a 15. É um texto que é uma das fundamentações bíblicas, talvez a principal, para o sacramento da unção dos enfermos. É no capítulo 5, o último, do livro de São Tiago, da carta de São Tiago, que nós temos, de fato, a descrição desse sacramento. Se alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja para que orem, e sobre ele, impondo as mãos com óleo, a oração da fé salvará o enfermo, e se ele tiver cometido pecados, eles vão ser perdoados. Então, com a palavra, São Tiago, em sua carta, capítulo 5, versículos de 14 a 15. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Alguém está enfermo. Atenção, aqui não se trata de enfermidade espiritual. Se essa enfermidade espiritual, que vamos tratar, na verdade, ainda essa aula, no próximo bloco, talvez, se trata de pecado e a pessoa está arrependida, o sacramento não é da unção dos enfermos, mas da confissão. Da confissão. Mas não é o caso aqui. Ainda que o sacramento da unção dos enfermos perdoe os pecados, ele só pode ser conferido, é a doutrina da igreja, para aquelas pessoas que venham a se encontrar em estado grave. Eu não vou aqui entrar em detalhes, essa é a minha área, direito canônico, conheço um pouquinho, só um pouquinho. Quais são as enfermidades que, atingindo uma pessoa, habilitam essa pessoa a receber a unção dos enfermos? É uma questão que não vou tratar agora. Eu estou com gripe. Estou doente, estou muito gripado. Chama o padre para dar unção dos enfermos. A coisa não é bem assim. Por favor. Eu tive uma crise de dor de barriga, estou doente, estou acamado. Chama o padre para dar unção dos enfermos. A coisa não é bem assim.
Há enfermidades que são graves e há outras que não são tão graves. E o limite entre gravidade e não gravidade não vamos tratar aqui, porque esse não é o assunto. Ainda estamos falando de enfermidade do ponto de vista material. Deixemos para uma outra ocasião, talvez daqui a uns 5 ou 6 anos, se eu estiver aqui, estudar, quem sabe, o sacramento da unção dos enfermos, a sua fundamentação bíblica. Mas fiquemos aqui com: está alguém enfermo, enfermidade física, e uma enfermidade tal que põe em risco a vida da pessoa. Se fala de risco de vida e risco de morte. Eu, particularmente, não gosto. Quem quiser usar risco de vida, use. Eu prefiro o risco de morte. Viver não é um risco. Viver é bom, não é arriscado. É arriscado em outro sentido. O risco é de morrer. Mas eu respeito quem usa a expressão risco de vida. Eu mesmo não uso. Eu uso risco de morte. O risco é de morrer, de pôr a vida em risco. Bom, deixa para lá. Agora, nós vamos ponderar uma coisa muito interessante aqui nesta enfermidade. Chame os presbíteros da igreja, certo? Mas isso não significa dizer que, estando uma pessoa enferma, você não deva chamar também um médico, ou procurar um remédio, uma terapia, um hospital, uma clínica. Aqui o apóstolo Tiago trata de uma questão puramente espiritual. Mas dado que o homem não é somente matéria, mas também espírito, e não é apenas alma, mas é também corpo, as duas providências devem ser tomadas. Por favor, vamos ao livro do Eclesiástico, no capítulo 38, porque isso também vai ser levado em conta no dia do nosso juízo. Essa providência que você tomou, esse cuidado que você efetivou, você cristão católico, diante de uma pessoa enferma. Eu era enfermo e me visitastes. Há vários tipos de visitação de um enfermo. E um deles é ligar para o médico. É confiar o enfermo ao médico. Se possível, o especialista nessa área. O texto é tão fantástico e eu pediria aqui a vocês o seguinte: rezem pelos médicos todos os dias. Aqueles que são o braço de vocês, quando a mãe está enferma, quando o irmão está com uma debilidade, quando acontece um acidente, enfim, qualquer situação que ponha em risco a saúde do corpo. A quem recorrer? E por que nós temos que rezar por esses profissionais? Sempre, independente da religião deles. Todos atentos a Eclesiástico capítulo 38. Honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. Toda a medicina provém de Deus, e ele recebe presentes do rei. A ciência do médico o eleva em honra. Ele é admirado na presença dos grandes. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não os despreza. Uma espécie de madeira não adoçou o amargor da água? Essa virtude chegou ao conhecimento dos homens. O Altíssimo deu-lhes a ciência da medicina, para ser honrado em suas maravilhas. E dela se serve para acalmar as dores e curá-las. O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe ungüentos úteis à saúde e seu trabalho não terminará, até que a paz divina se estenda sobre a face da terra. Meu filho, se estiveres doente, não descuides de ti,
Mas ora ao Senhor que te curará. Afasta-te do pecado, reergue as mãos e purifica teu coração de todo o pecado. Oferece um incenso suave e uma lembrança de flor de farinha. Faze a oblação de uma vítima gorda. Em seguida, dá lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus. Que ele não te deixe, pois sua arte te é necessária. Virá um tempo em que cairás nas mãos deles. E eles mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio e a saúde ao doente, segundo a finalidade de sua vida. Aquele que peca na presença daquele que o fez, cairá nas mãos do médico. Eu acho esse texto de uma beleza tão grande. Aqui é a nossa aula, caríssimo internauta. Não sei daqui a quanto tempo ainda esse vídeo vai ser assistido, mas está sendo gravado em Brasília, a capital do Brasil. E aqui tem um hospital chamado HFA, Hospital das Forças Armadas. Quem entra no hospital, no prédio principal, tem uma frase desse capítulo que eu acabei de ler. A frase é precisamente essa: honra o médico por causa da necessidade. A ciência dele o eleva em honra. Ele é admirado na presença dos grandes. Muito bonito. Como esse livro não tem na Bíblia protestante, só na Bíblia católica, a pessoa que teve a feliz ideia de botar essa frase lá no Hospital das Forças Armadas, sem dúvida alguma era católico. Mas, mesmo não reconhecendo esse livro como inspirado, os protestantes todos hão de reconhecer que se trata de uma verdade indiscutível da nossa vida. Quem é que pode prescindir do médico quando uma enfermidade bate à nossa porta e à porta dos nossos entes queridos? Quem pode dizer na face da terra que nunca entrou num hospital, seja como paciente, seja como vítima de alguma enfermidade, ou seja para visitar algum ente querido? O hospital faz parte da nossa vida. Claro, rezamos para não entrar lá, não no sentido pejorativo, isto é, de que não tenha nenhuma pessoa que nós estimamos, que nós gostamos, de quem nós gostamos, que nós amamos, um parente, e nós mesmos. Mas é muito difícil que isso aconteça. Praticamente todos os dias chegam as nossas informações: fulano está fazendo um tratamento, certamente com um médico. Fulano vai se operar, certamente num hospital. Fulano está hospitalizado, nem precisa dizer onde é, porque hospitalizado já vem de hospital. Enfim, nossa vida é marcada por essa presença que nós devemos honrar muito. E atenção, temos 1 minuto. Cada vez que você atenção, não é somente procurar o médico, mas diante de um enfermo, se você foi visitá-lo, claro, indiretamente, quando você pede para um médico dar assistência a uma pessoa, etc., sim, é uma visita indireta, mas não creio que entra aqui estritamente na frase de Jesus: eu era enfermo e me visitastes. O médico pode dizer, o médico que dá assistência ao enfermo, ele está cumprindo esse preceito de Jesus, isto é, você, profissional, prestou assistência àquela pessoa enferma. Mas, para nós, é quando nós visitamos a pessoa enferma mesmo, esteja ela hospitalizada ou não, numa casa, num asilo, numa creche, num orfanato, etc, etc. Gravem, por favor, esse texto, que é de uma beleza muito grande, e, por favor, não deixe de rezar pelos médicos que Deus colocou na vida de sua mãe, do seu pai, do seu filho. E se você realmente pode dizer: louvado seja Deus, a operação foi um sucesso, mamãe recebeu alta, meu marido, meu esposo, etc. Saiba, Deus seja louvado pela equipe que participou dessa intervenção cirúrgica. Deus os recompense, porque eles cumpriram literalmente o que Jesus disse: eu era enfermo e você me visitou com sua competência, com sua habilidade de médico, de profissional, de anestesista, a equipe, os enfermeiros e assim por diante. Não saia daí,
No terceiro bloco, nós continuamos.